eu quero que você pegue o seu microscópio, eu quero que você coloque a lente do micro e vem comigo para a gente olhar dentro da menor unidade do corpo humano, que é a célula. Eu quero que você olhe comigo esta imagem. E você vai assim, Bruna, mas a gente lembrou isso lá do livro de biologia. Meu amor, a biologia mudou imensamente. E o que a gente aprende nos livros está defasado há pelo menos 15 anos em relação às publicações científicas. E é por isso que eu chamo a atenção para vocês sobre a atualização e a importância da atualização. Nós aprendemos que a célula tem a sua membrana, complexo de Golgi, milhares de mitocôndrias, receptores na sua membrana, nós temos os núcleos, nós temos retículo endoplasmático, quero dar um micro ainda para vocês. Eu quero que você pegue essa imagem agora e faça ainda um super zoom nela, e eu quero que você olhe para dentro do núcleo. Eu quero que você lembre que nós aprendemos que o ser humano tem cromossomos e que esses cromossomos são responsáveis pela permanência desse DNA e que esse DNA vai precisar ser transcrito para que a gente tenha as informações genômicas que são necessárias. Eu preciso dessas informações no nosso DNA, dos nossos genes, para que a gente tenha a produção de proteínas, de enzima, do que for necessário para a estrutura do corpo, certo? Lembrem disso. Só que a gente olha isso e olha isso de uma forma muito simplificada, porque é extremamente complexo este processo. Quando eu aprendi genética há 20 anos, lá no curso básico da medicina, não tinha nem a descrição de estonas. Olha o que eu estou dizendo para você. Quando eu aprendi medicina, quando eu estudei genética, meu livro de genética não tinha nem a descrição de estonas. Nós estamos diante de uma revolução dentro do nosso acompanhamento. E eu quero trazer essa revolução genética para a sua prática clínica. A cromatina, ela é uma estrutura dinâmica que controla a interação de fatores reguladores com o material genético. O DNA e as suas proteínas, que são estonas, compreendem a cromatina, o que pode ser remodelada por mecanismos epigenéticos em um estado fortemente condensado ou aberto que influencia a expressão gênica. Eu estou falando de heterocromatina, quando ela está altamente condensada, e eucromatina, quando ela está aberta. Então, eu quero mostrar para vocês que nós temos um outro conceito. O cromossomo precisa ter isso, uma disponibilidade de agentes químicos para condensar todas essas informações, todo esse DNA, em estruturas que são as cromatinas. E isso acontece como? Através do DNA condensado, ele é englobado por proteínas que são estonas, e essas estonas, elas vão liberar ou não, elas vão abrir ou não, para que essa parte do DNA esteja exposta e seja transcrita de acordo com a disponibilidade de marcadores epigenéticos. Vou chegar lá, porque nós vamos falar a respeito de marcadores epigenéticos. Eu preciso que você entenda, primeiro conceito, você precisa entender que os seus genes, eles estão todos condensadinhos, apertadinhos. Imagina uma bolsinha bem fechadinha. Para que eu consiga abrir e olhar o que tem dentro, eu preciso de marcadores. E isso é feito através da epigenética. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Lembrem-se, eu tenho uma condensação e eu preciso abrir. Ele está todo apertadinho e eu preciso abrir. Esses mecanismos epigenéticos que regulam a interação entre o DNA e as proteínas estonas. Portanto, nós precisamos entender quais são os mecanismos epigenéticos. Eu estou falando de medicina, eu estou falando de saúde humana, tá? Eu preciso entender esses mecanismos epigenéticos para começar a entender como funciona a expressão de um gene. Não é simplesmente ter o gene, é como aquele gene será expresso. E esse é um passo à frente. Isso é uma informação muito mais avançada que oncologistas, reumatologistas, imunologistas possuem na sua prática clínica. Mas no momento em que nós estamos falando que a gestação, quem deveria saber sobre tudo isso, porque é o momento mais importante das regulações epigenéticas e da expressão dos genes, é exatamente o momento da fecundação e da forma
com que essas células vão se separar. É a gestação humana o momento em que nós precisamos compreender mais sobre os mecanismos de regulação epigenética.